Ok, meus amigos, vamos voltar aqui falando de princípios que vão orientar o direito penal. Então, olha só, a gente falou aqui, né, fechamos aquele catálogo dos princípios que dizem respeito particularmente às penas, princípio da humanidade das penas, intranscendência das penas, individualização das penas. Vamos falar de mais um princípio, que é o princípio da intervenção mínima, que alguns preferem chamar de princípio do direito penal mínimo. Qual a ideia da intervenção mínima, né? A ideia de intervenção mínima, meus amigos, é realmente uma ideia de que o direito penal deve intervir o mínimo possível nas relações sociais. E só para a gente entender, quando a gente fala em intervenção mínima, ou direito penal mínimo, e tem muita gente que tem uma visão muito equivocada, no sentido de que essa intervenção mínima seria para um direito penal leniente, um direito penal brando, um direito penal condescendente, de ser condescendente com os crimes, com os desvios. Não é nada disso. Por quê? A ideia da intervenção mínima é o reconhecimento de que o direito penal ele não deve e não pode intervir em todos os tipos de relações sociais. E, portanto, ele deve se restringir àqueles nos quais realmente o direito penal se faz necessário. Ou seja, o direito penal não deve tratar, meus amigos, de todos os desvios de conduta. Por quê? A larga maioria dos desvios de conduta que são cometidos não precisam da violência do direito penal. O direito penal é a forma mais violenta de intervenção do Estado na esfera de direitos do cidadão. E, portanto, em vários desvios de conduta, a gente não precisa do direito penal. A gente pode sancionar, a gente pode tratar o caso com outras esferas do direito. Então, a título de exemplo, imagine uma multa de trânsito. Uma pessoa que excedeu o limite de velocidade, uma pessoa que avançou o sinal vermelho, a pessoa que, enfim, cometeu um ilícito de trânsito e ele recebe uma multa. Aquilo não tem caráter penal. Mas imagine se para cada multa de trânsito o legislador tivesse previsto a prática de um crime, de modo que nós teríamos um inchaço ainda maior da nossa legislação penal e um inchaço absurdo do nosso sistema de justiça criminal. Desse modo, nós estaríamos utilizando a forma mais violenta do Estado, que é a atuação do direito penal, para um desvio de conduta que não tem essa gravidade toda. Veja, obviamente eu não estou falando de crimes de trânsito, eu estou falando apenas de ilícitos de trânsito convencionais que não causam lesões maiores à esfera de direitos de outra pessoa. Não estou falando de um atropelamento, de uma batida com resultado morte, de um sujeito dirigindo embriagado, porque aí não é ilícito de trânsito, aí é ilícito penal. Então é disso que a gente está falando. Quando a gente fala em intervenção mínima, significa dizer que o direito penal deve ser mínimo para ser efetivo, ou seja, um direito penal que quer abraçar o mundo, ele acaba não dando conta de nada. Mas quando você diminui o tamanho do direito penal, aí ele se torna mais efetivo, você consegue dar conta das coisas. Bom, essa intervenção mínima, dela derivam dois princípios. Veja, assim como acontece na legalidade, que a gente viu que é um princípio matriz, do qual derivam a taxatividade e a anterioridade, a intervenção mínima também é um princípio matriz. E desse princípio derivarão aqui o princípio da subsidiariedade, que é o que muitos vão chamar de princípio da última ratio, lembrando que ratio, eu vou escrever aqui em cima, ó, ratio, lembrando que se escreve com T, né? Se escreve ratio, mas é ratio, última ratio. E o segundo que eu vou colocar aqui é a fragmentariedade. Então, o que é subsidiariedade e o que é fragmentariedade? Veja bem. Subsidiariedade, meus amigos, significa dizer que a intervenção penal ela é supletiva, ela é subsidiária. A gente recorre ao direito penal quando os outros instrumentos de intervenção se mostram ineficazes. Então, por exemplo, a gente precisa do direito penal para os casos mais graves, né? A gente não tem como imaginar punir alguém que não seja com direito penal, em casos como roubo, estupro, homicídio. Quer dizer, são condutas tão graves que não teria como a gente punir alguém se não fosse de uma forma também grave. E a forma mais grave de intervenção do Estado, como nós dissemos, é com direito penal. Então não dá para imaginar uma pessoa estuprou, matou, roubou e teria ali uma multa administrativa como acontece na multa de trânsito. Não faria o menor sentido. Então subsidiariedade é essa ideia. A gente recorre ao direito penal em última ratio, em última instância. Última ratio é a última razão. A gente recorre ao direito penal em última ratio, em última instância. Ou seja, quando os outros instrumentos de controle social não são suficientes. Quando os outros instrumentos de controle social não são suficientes, a gente recorre, então, eu repito, ao direito penal. Tá bom? Olha bem,
que mais que a gente vai ter, meus amigos? Já quando a gente fala na fragmentariedade, fragmentariedade significa dizer que o direito penal vai incidir sobre um pequeno fragmento das condutas humanas. Que fragmento é esse? Se a gente parar para pensar, vou colocar aqui na outra tela, imagine que aqui seja o conjunto das condutas humanas. Olha, a larga maioria das condutas humanas são condutas lícitas. E uma menor parte das condutas humanas são as condutas ilícitas. Só que dentro dessas condutas ilícitas, nós temos ilícitos que não são penais. Como, por exemplo, eu citei o ilícito administrativo, mas poderia citar o ilícito civil, o ilícito processual, o ilícito tributário. Então, por exemplo, não pagou o tributo, se for sonegação é crime, mas se for mero inadimplemento é ilícito tributário. Tem uma discussão aí com o ICMS agora, agora não, já há algum tempo na jurisprudência, mas assim, como regra é isso, inadimplemento não é crime. O crime seria a sonegação. Se a gente parar para pensar, não pagar a verba trabalhista do empregado é ilícito trabalhista, não é ilícito penal. Então, a larga maioria dos ilícitos são ilícitos não penais. E a gente tem aqui um pequeno fragmento das condutas humanas que são dos ilícitos penais. Então, o direito penal ele recai sobre esse pequeno fragmento das condutas. E o que é esse pequeno fragmento das condutas humanas? É o fragmento, meus amigos, das violações mais graves aos bens jurídicos mais importantes. Eu repito, é o fragmento das violações mais graves aos bens jurídicos mais importantes. Então, não basta ser uma violação grave, é necessário que seja bem jurídico importante, quer dizer, esteja no catálogo dos bens jurídicos mais importantes. Então, fragmentariedade é isso, é dizer que o direito penal incide sobre um pequeno fragmento das condutas humanas, e esse pequeno fragmento é exatamente esse fragmento das violações mais graves aos bens jurídicos mais importantes. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Com isso, eu já avanço, eu fecho aqui esse princípio da intervenção mínima e eu já vou para um outro princípio, que também é um princípio matriz, ou seja, princípio do qual derivam outros princípios. Eu estou me referindo agora ao princípio da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade. Princípio, eu repito, da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade. O que é isso? Na verdade, a lesividade é uma tentativa de encontrar um limite material ao poder punitivo do Estado. Só para a gente entender. Já havia, desde o século XVIII, um limite formal, que é o princípio da legalidade. A legalidade é um limite formal ao poder punitivo do Estado. Por que é um limite formal? Porque a legalidade, ela nos ensina como punir. Né? Então, como o Estado pode punir? Ora, como é que o Estado pode punir? Aprovando uma lei em sentido material e formal, e essa lei vai dizer qual é a conduta criminosa e qual é a sanção penal para aquela conduta criminosa. Então, a legalidade é isso, ela nos diz como punir. Só que a legalidade não nos diz o que punir. Ou seja, se estiver definido em lei como crime, observou a legalidade. Aí é que vem a pergunta. E se porventura viesse uma lei dizendo que é crime o seu gosto culinário? Então, agora comer comida italiana é crime, comer comida japonesa é crime. Veja, teria observado o princípio da legalidade? Sim, se fosse uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, ou seja, como punir por intermédio de uma lei. A lei definiria a conduta criminosa e a lei estabeleceria a respectiva sanção penal. Como punir? Observou o princípio da legalidade? Sim. Agora veja, em balizas democráticas é razoável isso? Punir ali o gosto culinário de alguém, o gosto musical de alguém, a ideologia política de alguém, a orientação sexual de alguém, a opção religiosa de alguém. Veja, essas questões que dizem respeito à esfera de autodeterminação pessoal e que não atinge a esfera de direitos do outro, não faz sentido punir esse tipo de coisa. E por isso, meus amigos, é que a gente precisava de um limite material ao poder punitivo. A gente já tinha um limite formal que era a legalidade, ou seja, a gente já sabe como punir. Só que agora a gente precisa de um limite material que nos diga o que pode ser punido e o que não pode ser punido. Ou seja, o que pode e o que não pode estar na lei penal. A gente já sabe que precisa de uma lei penal, só que agora a gente precisa de um princípio para definir o conteúdo dessa lei penal. É aí que entra o princípio da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade. Esse princípio é justamente para que a gente saiba o que é que pode e o que é que não pode ser punido, o que é que pode e o que é que não pode estar ali no alcance da lei penal, o que é que a lei penal pode e o que não pode considerar crime.
E é por isso que a lei penal não pode criminalizar 4 tipos de coisas, 4 tipos de condutas não podem ser criminalizadas. E para cada uma dessas coisas, a gente vai falar em um princípio diferente. Quer dizer, são 4 princípios que derivam do princípio matriz, que é o princípio da lesividade. E esses 4 princípios sobre os quais eu vou falar agora, eles são desdobramentos da lesividade, porque são exatamente aquilo que não pode ser punido. Então, em primeiro lugar, não se pode punir, ou seja, não se pode incriminar, a gente também poderia dizer não se pode criminalizar, dá no mesmo. Então, não se pode punir, não se pode incriminar, não se pode criminalizar, meus amigos, a mera, vou escrever aqui do lado, a mera cogitatio. Cogitatio, se escreve cogitatio, né? Essa expressão em latim, que seria a cogitação, significando dizer, não se pode punir a mera vontade, ter vontade de praticar o crime, isso não faz com que eu seja um criminoso. Se alguém me ofendeu de alguma forma e eu estou com vontade de matar esse alguém, eu não posso ser punido pelo crime de homicídio. Então não se pode criminalizar a cogitatio. Isso é o que a gente chama, vou colocar aqui, princípio da exteriorização ou materialização do fato. Exteriorização ou materialização do fato. Exteriorização do fato ou materialização do fato. O princípio da exteriorização do fato ou materialização do fato é exatamente esse que nos diz que não se pode criminalizar a mera cogitatio, ou seja, a mera vontade. Eu não posso criminalizar uma conduta que não foi exteriorizada. Por isso que alguns dizem assim também, não se pode criminalizar condutas internas. Condutas internas, na verdade, não é conduta, é vontade. É uma vontade que não foi exteriorizada. Isso é o princípio da materialização do fato ou da exteriorização do fato. Segundo o desdobramento da lesividade, vai nos dizer que não se pode criminalizar condutas autolesivas. Não se pode criminalizar, eu vou escrever aqui do lado, a autolesão. É o que a gente chama de princípio da alteridade. É mais um princípio, como nós estamos vendo aí, que deriva da lesividade. Alteridade, lembre, alter é o outro. Alteridade significa que eu só tenho crime quando eu atinjo a esfera de bens jurídicos do outro. Se eu estou na minha esfera de bens jurídicos, não há crime. É por isso, meus amigos, que se eu cortar o seu braço, é lesão corporal. Mas se eu cortar o meu braço, não é nada. Se eu quebrar dolosamente o seu celular, é crime de dano, mas se eu jogar no chão e quebrar o meu celular, não é nada, porque eu estou na minha esfera de direitos. E é por isso também que o suicídio não é crime. Né? Às vezes você pergunta assim, o suicídio não é crime, por quê? Ah, porque o sujeito morreu. Não tem nada a ver, resposta errada. O fato de o sujeito morrer não afasta o crime. O fato dele morrer extingue a punibilidade, não o crime. Uma coisa é o crime, outra coisa é ser punível. Então, o fato dele morrer extingue a punibilidade, mas não o crime. Então, poderia ter crime de suicídio. Até porque, se o argumento fosse esse, não é crime porque ele morreu, então a gente puniria a tentativa de suicídio, porque aí ele não morreu. Não, mas o suicídio não é crime. Não é porque ele morre, não importa. Né? Até porque, como eu disse, na tentativa não é crime. Por que não é crime o suicídio? Porque não se criminaliza a autolesão. Quer dizer, se ele está apenas na sua esfera de bens jurídicos, na sua esfera de direitos, isso não pode ser considerado crime. Tá bom? Bom, que mais, meus amigos? Claro, né? O que é crime? A gente sabe induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Agora, o próprio suicídio ou a própria automutilação, aí não seria crime, porque o sujeito está na sua própria esfera de bens jurídicos e a gente não pode criminalizar condutas autolesivas, né? É o que a gente chama, como eu mencionei aqui, de princípio da alteridade. Outro desdobramento da lesividade vai nos dizer que não se pode criminalizar meros estados existenciais. Meros estados existenciais. É o que a gente chama de princípio do direito penal do fato. Direito penal do fato. Por que direito penal do fato? Porque quando a gente diz assim, não se pode criminalizar meros estados existenciais, meus amigos, o que nós estamos dizendo é o seguinte, a pessoa só pode ser punida por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. Por isso nós adotamos um direito penal do fato e não um direito penal do autor. Eu repito, é porque o sujeito só pode ser punido pelo que ele faz e não pelo que ele é. Então nosso direito penal é do fato e não do autor. Tá bom? Agora,
muitos autores vão dizer que o nosso direito penal é um direito penal do fato que considera o autor, porque tem algumas questões relacionadas à pessoa do autor que são levadas em considerações, né, como por exemplo, a conduta social do agente, a personalidade do agente, são questões que são valoradas pelo juiz para aplicação da pena, conforme a gente vai ver lá na frente quando chegarmos lá na parte de dosimetria. Então, por isso, alguns dizem que nosso direito penal é sim um direito penal do fato, mas que é um direito penal do fato que considera o autor, tá? E o quarto desdobramento aqui, meus amigos, volte comigo aqui para a tela, a gente já falou de 3 desdobramentos da lesividade, lembrando aí que cada um desses desdobramentos deu origem a um princípio diferente, né? Então, o princípio da exteriorização do fato, porque não se pode criminalizar a mera cogitatio, princípio da alteridade, porque não se pode criminalizar condutas autolesivas, princípio do direito penal do fato, porque não se pode criminalizar meros estados existenciais, ou seja, o sujeito só é punido por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele é. E por fim, nós não podemos criminalizar condutas que não atinjam bens jurídicos. É o que a gente chama de princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico. Exclusiva proteção ao bem jurídico. Por isso, meus amigos, a título de exemplo, é que a gente não pode, como eu mencionei aqui, criminalizar o gosto culinário, musical, ideologia política, orientação sexual, opção religiosa, tudo isso está na nossa esfera de autodeterminação individual e justamente por isso não constitui afronta a bens jurídicos. Em relação à ideologia política, apenas uma observação importante, lembra que o nazismo, divulgar o nazismo é crime, previsto na lei de preconceito, que é a lei 7.716 de 89. Veja que se o sujeito é nazista e ele não faz apologia, não divulga, não exterioriza, não há crime nenhum, porque, veja, não dá para criminalizar a mera cogitatio, mas se ele divulga, é crime, porque o nazismo tem uma particularidade, que é o discurso de ódio, é o fomento ao ódio, é uma ideologia que vai fomentar o ódio, e isso não está na esfera de liberdades individuais, não está na esfera de liberdade de expressão, e, portanto, é crime. Tá? Bom, o fato, meus amigos, é que justamente por isso não dá para criminalizar também condutas meramente imorais. Então, mesmo que a larga maioria da sociedade considere determinada conduta imoral, ela não será crime se não atingir bem jurídico de alguém, né? Bem jurídico alheio. Então, por exemplo, é por isso que conduta sexual praticada por adultos capazes e conduta consentida não pode ser crime, ainda que a maior parte da sociedade considere uma conduta imoral. E eu exemplifico uma conduta sexual que eu estou certo de que a maioria dos que nos assistem, quiçá a totalidade daqueles que nos assistem, vai considerar uma conduta imoral, mas é uma conduta praticada por adultos capazes e sexo consentido. Eu estou me referindo, meus amigos, ao incesto. Então, imagine uma prática incestuosa. Obviamente, como eu disse, eu não estou falando de abuso sexual de crianças e adolescentes que muitas vezes acontece dentro do seio da família. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ato sexual consentido praticado por adultos capazes. Já são adultos e irmãos decidem manter relação sexual. A maior parte de nós vai considerar uma conduta imoral, mas se é conduta consciente, praticada por adultos capazes e sexo consentido, nós não temos absolutamente nada a ver com isso e, portanto, o direito penal não vai se imiscuir. Por quê? Porque não violou bem jurídico de ninguém. Portanto, o direito penal não é chamado a intervir para condutas que sejam consideradas apenas imorais pela sociedade. Tá bom? Bom, meus amigos, então o princípio da lesividade e os seus 4 desdobramentos. A partir da lesividade, a gente tem, então, o princípio da exteriorização, ou também chamado de materialização do fato. Temos o princípio da alteridade, o princípio do direito penal do fato e o princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico. Eu avanço, ainda para falarmos de princípios do direito penal, para lembrar que, de forma indireta, também deriva da lesividade o princípio da insignificância. Também deriva aqui o princípio da insignificância. Eu chamo sua atenção para o seguinte: princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela, nós veremos com mais detalhamento quando a gente chegar lá em teoria do crime, na parte de tipicidade.
porque lá a gente vai estudar a tipicidade material e como a insignificância exclui a tipicidade material, então lá a gente vai falar com mais detalhes. Lá a gente vai falar daqueles requisitos objetivos que são exigidos pelo STF, pelo STJ. Lá a gente vai falar quais casos que a jurisprudência admite, quais casos que não admite a insignificância. Lembra que inclusive tem alguns verbetes simulados sobre esse tema. Então a gente vai descer a minúcia sobre a insignificância lá quando a gente chegar no tópico tipicidade. Mas aqui, meus amigos, na parte principiológica, já cabe uma referência. Já cabe a gente lembrar aqui que quando a gente fala em significância, nós estamos falando de condutas que são formalmente criminosas, mas materialmente não constituem uma lesão efetiva ao bem jurídico que se pretende tutelar. No exemplo que eu sempre gosto de invocar, imagina que eu subtraio de alguém um palito de fósforo. Formalmente é crime, formalmente está previsto em lei como crime, porque o artigo 155 do nosso Código Penal nos diz subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas materialmente, esta conduta não viola o bem jurídico patrimônio da vítima e, portanto, a conduta é formalmente criminosa, mas materialmente não há crime. É isso que a gente vai falar em excluir a tipicidade material e falarmos em fato atípico e, como eu disse, a gente vai ver com mais detalhes, com mais minúcias lá na frente quando a gente chegar na parte de tipicidade. Eu ainda avanço aqui com a parte principiológica. Gostaria de trazer aqui, meus amigos, mais um princípio extremamente importante. Quero que vocês lembrem aqui comigo o princípio da vedação ao bis in idem. Vedação, eu repito, ao bis in idem. Vedação ao bis in idem. Também chamado, vou colocar aqui, de princípio do non bis in idem. Non bis in idem. Non bis in idem significa dizer que o sujeito não pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. É isso que é bis in idem. Tem uma discussão muito interessante que foi levada ao Supremo Tribunal Federal que diz respeito à reincidência. Alguns diziam que a reincidência era inconstitucional por violar o bis in idem. Ou seja, o que é que significa isso? Veja comigo aqui um exemplo aqui na tela. Eu vou colocar aqui assim, olha só. Imagine que duas pessoas, A e B, cometeram em conjunto o mesmo crime. Só que A era reincidente e B era réu primário. E aí, na hora da pena, para esse mesmo crime, o juiz fixou uma pena de 6 anos para A e uma pena de 5 anos para B, já que ele era réu primário e a reincidência é uma circunstância agravante. Então, veja que A teve 1 ano a mais de pena por ser reincidente. Aí o argumento doutrinário era o seguinte, isso é bis in idem, porque se 1 ano a mais de pena é por conta do crime anterior. Quer dizer, ele é reincidente porque ele tinha praticado um crime antes. E esse 1 ano a mais de pena é 1 ano a mais de pena por um crime anterior. Isso seria bis in idem, porque ele está sendo punido de novo por um fato que ele já praticou lá atrás. Era esse o argumento. E aí o Supremo disse não. Por 11 votos a 0, o que é uma raridade no âmbito do Supremo, unanimidade, em um tema polêmico como era esse, ainda é polêmico em doutrina, mas por 11 votos a 0, o Supremo entendeu que a reincidência não é inconstitucional, que não é bis in idem. O Supremo entendeu que esse 1 ano a mais de pena aqui do meu exemplo não é por conta do crime praticado lá atrás, é por conta da reprovabilidade do segundo crime. Quer dizer, para o Supremo, ter sido praticado o mesmo fato não quer dizer que tenha a mesma reprovabilidade. Imagina que 2 pessoas agridem uma terceira pessoa, lesão corporal. É a mesma gravidade? Depende. Imagine que uma delas é o filho da vítima. Veja que é o mesmo fato, mas a reprovabilidade da conduta do filho é maior. Por isso que ter crime praticado contra ascendente é uma agravante, lá no artigo 61 do Código Penal. Então, às vezes, a gente tem o mesmo fato, só que a gente tem reprovabilidades diferentes para o fato. Então, aqui nesse exemplo, A e B cometem o mesmo fato, mas a reprovabilidade de A é maior. Ele não está recebendo 1 ano a mais de pena, disse o Supremo, por conta do fato anterior. Ele está recebendo 1 ano a mais de pena por conta da reprovabilidade do fato atual. E por isso, esse 1 ano a mais de pena não é pelo fato anterior, mas pela reprovabilidade do atual fato. Por isso, o Supremo entende que reincidência não é inconstitucional, não viola a vedação ao bis in idem. Tá bom? Olha aqui comigo ainda. Nós temos um outro princípio muito importante, que é o princípio aqui, meus amigos, da responsabilidade penal pessoal
princípio da responsabilidade penal pessoal, também chamado de responsabilidade penal subjetiva, que muitos vão chamar de princípio da culpabilidade. Cuidado com essa expressão culpabilidade. É uma expressão que tem mais de uma acepção, é uma expressão polissêmica no âmbito do direito penal. E justamente por isso a gente precisa entender que quando a gente fala no princípio, a gente fala aqui no princípio da culpabilidade, não é a culpabilidade como elemento do crime que a gente vai estudar lá em teoria do crime. Lá a gente vai estudar culpabilidade, lá na teoria do crime, mas aqui culpabilidade é outra coisa. Aqui é o princípio da responsabilidade penal subjetiva, significando dizer que não existe responsabilidade penal sem dolo ou culpa, tá? Bom, penúltimo princípio aqui, vamos falar do princípio da adequação social, que nos diz que a conduta só deve ser considerada criminosa se ela não for socialmente aceita. A gente vai ver com mais detalhes lá quando chegarmos em teorias da conduta, que esse princípio ele deriva do princípio da teoria social da ação, ou teoria social da conduta, que teve em Ieschek o seu grande defensor. De acordo com esse princípio, né, se a conduta é socialmente adequada, ainda que estivesse... Bom, primeiro que esse princípio é visto de duas formas, né? Primeiro, para orientar o legislador, para que o legislador não criminalize uma conduta que é socialmente aceita, socialmente adequada. E segundo, nesse primeiro aspecto, ela é bem aceita aqui no Brasil. O problema é no segundo aspecto. No segundo aspecto, a adequação social permitiria ao julgador, no caso concreto, deixar de aplicar a pena em uma conduta prevista em lei, se aquela conduta fosse socialmente aceita. Então, só a título de exemplo, em muitos lugares é muito comum o jogo do bicho e é uma conduta totalmente aceita pela comunidade local. Poderia o juiz, portanto, deixar de aplicar a pena ao contraventor pela conduta ser socialmente aceita naquela localidade. Essa segunda dimensão do princípio, ela não tem sido aceita pela jurisprudência, tá? Ou seja, não se tem permitido ao juiz deixar de aplicar a pena para uma conduta prevista em lei por ela ser socialmente aceita ou socialmente adequada. E por que não? Porque o STJ diz que, nesse caso, se a gente permitisse isso, seria permitir que o costume revogasse a lei. Então, a adequação social no direito brasileiro tem sido visto com muita parcimônia, tem sido vista com muita, enfim, né, de uma forma bastante mitigada, porque tem sido vista como um critério para orientar o legislador na elaboração da lei penal, mas não com uma normatividade capaz de permitir ao juiz afastar a tipicidade, no caso concreto, de uma conduta prevista em lei por ela ser socialmente aceita, tá bom? Bom, vamos falar, para a gente fechar aqui, do princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade no direito penal, ela começa com a lei do talião, lá em Hammurabi, lá no Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Porque proporcionalidade, meus amigos, significa dizer que a gravidade da pena deve corresponder à gravidade da conduta. Quanto mais grave a conduta, maior a pena, menos grave a conduta, menor a pena. Essa é a ideia de proporcionalidade. E aí, no âmbito do direito penal, aqui eu tenho também dois desdobramentos. Quer dizer, proporcionalidade também é um princípio matriz, né? Da proporcionalidade derivaria o princípio, meus amigos, em primeiro lugar, da vedação ao excesso, né? Ao excesso aqui é ao excesso punitivo, e vedação à proteção deficiente. Vedação à proteção deficiente, também chamado de princípio da vedação à infraproteção. Veja que são dois princípios que se complementam. De um lado eu tenho o princípio da vedação ao excesso, significando dizer que eu não posso ter excesso punitivo. Aí, imagina, uma pena altíssima para uma conduta de menor gravidade, né? Então seria um excesso punitivo, isso é proibido. Então, de um lado eu tenho uma proibição ao excesso punitivo. Mas, em contrapartida, eu tenho a vedação à proteção deficiente, ou seja, a proteção deficiente dos bens jurídicos. Quer dizer, eu não posso ter um direito penal muito leniente, muito brando, muito ameno, porque assim os bens jurídicos ficam desguarnecidos. Quer dizer, se eu tivesse uma pena muito baixa para o homicídio, então o bem jurídico vida ficaria desprotegido.
Por isso seria uma proteção deficiente, né, ao bem jurídico. Então, por isso, veja que são dois princípios que se complementam, porque para falar em proporcionalidade, de um lado eu proíbo o excesso punitivo, mas de outro lado eu proíbo a proteção deficiente. Essa questão do princípio da vedação à proteção deficiente já caiu algumas vezes em prova, sobretudo de Ministério Público, porque o Ministério Público vem justamente nesse argumento, né? A proporcionalidade penal é também você evitar a leniência punitiva que geraria impunidade, a título de exemplo, tá bom? Meus amigos, esses os princípios que vão orientar o direito penal. Claro que nós temos outros princípios, mas que não são específicos do direito penal, são princípios gerais do ordenamento jurídico, como dignidade humana, como isonomia, mas princípios do direito penal são esses. Com isso, a gente inicia esse nosso curso, essa nossa isolada de direito penal, tendo trazido a parte principiológica. A gente vai avançar nos próximos encontros para fecharmos a parte de teoria da lei penal e, posteriormente, teoria do crime, teoria da pena, depois vamos ingressar em parte especial. Enfim, foi um grande prazer iniciar esse trabalho aqui com vocês. Espero que nos acompanhem aqui nos próximos vídeos, nas próximas aulas, porque tenho certeza que nós faremos da mesma forma que procuramos fazer no nosso encontro de hoje. Trazer muito conteúdo e com o aprofundamento necessário ao seu estudo para concursos, sobretudo os concursos em que o direito penal é cobrado de forma mais densa. Para encerrar, eu quero mais uma vez me colocar à disposição para o que eu puder ajudar. Como eu já mencionei, mas faço questão de reiterar, pode entrar em contato comigo por intermédio das redes sociais. Lá no Instagram estamos como Professor Fábio Roque, inclusive pode mandar suas dúvidas via direct, que estou me esforçando ao máximo para responder tudo. Recebo muitas perguntas, mas tenho me esforçado ao máximo para responder tudo. E também nas outras redes sociais, no Facebook como Fábio Roque Araújo e também no YouTube com vários vídeos disponíveis também como Fábio Roque Araújo. Foi um prazer, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.